Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando a 9ª aula do nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. E nessa aula a gente vai dar prosseguimento aí às aulas que a gente está trabalhando na parte do perfil ali do usuário, né? Então, na aula anterior, nas duas últimas aulas, a gente começou a montar a janela de perfil do usuário, né? Na aula anterior a gente fez o envio desses dados e agora a gente tem que finalizar com a gravação dessas informações no banco. Então, vamos lá então. Nós já estamos aqui com da onde a gente parou, né, na aula anterior, que é o cadastro de perfil, né? A gente começou a desenvolver o envio dos dados através do botão de gravação, né, de save, de salvar, e a gente viu que no nosso servidor já deixamos mais ou menos engatilhado aqui uma função chamada atualizar perfil. Então, se você não criou aí no seu projeto, eu já havia deixado criado aqui previamente, e basicamente o que a gente vai chamar aqui, o que a gente vai fazer é atualizar perfil com uma constante a perfil do tipo t JSON Object. E aqui a gente vai fazer todo o trabalho de dar o update na base de dados, recebendo aí um JSON dos dados do nosso usuário, ok? Então vamos lá. A gente vai precisar fazer só uma pequena alteração aqui no nosso cliente, né, na aplicação cliente, que é informar qual ID, né, de usuário que vai ser utilizado para a gente poder fazer o update, né? Sem isso a gente não vai conseguir fazer o update, identificar qual que é o usuário que a gente precisa alterar os dados, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, nós vamos adicionar aqui um par novo, tá? Então, esse par vai ser, vou dar um add pair aqui, né? Vai ser o ID, tá? E o ID a gente vai utilizar o número do ID do usuário que está aqui na nossa tabela temporária, do nosso main usuário, tá? Só que o ID, ele é do tipo inteiro, né? E até agora a gente só fez exportação desses dados, trabalhou com esses dados em JSON em formato string. Então eu vou explicar aqui um mecanismo uma forma da gente gravar essa informação em modo inteiro, tá? Em tipo de dado inteiro. Então, basicamente, a gente precisa de um JSON number, tá? Que é o tipo de dado inteiro, certo? Ponto create, a gente vai abrir aqui e fechar o parênteses, né? Então, dentro dessa opção, a gente vai mandar qual que é a informação, tá? Nesse caso aqui, dm.main usuários ID, tá? Eu vou colocar até ponto field by name aqui, ó. id.asInteger, ok? Então, basicamente, é isso que a gente precisa. Então, sempre observar isso daqui, ó. A gente tem algumas classes, né, do JSON que nos permitem aí criar pares, né, em booleano, em data e assim por diante, ok? Então, aqui a gente utilizou o JSON number. Se a gente der um Ctrl F9, ele vai compilar para a gente essa informação, tá? Então, a partir de agora, a gente está enviando também o ID deste usuário que será utilizado para fazer o update, tá? Agora, a gente precisa carregar aqui, a gente precisa programar, né, o que vai ser feito do lado do servidor. Então, a gente vai voltar para o servidor aqui no server method, tá? E vamos começar fazendo o seguinte, né? Primeiro, a gente vai ter que entender o que a gente precisa fazer de validação primeiro, né? Então, nós vamos aqui para o nosso dbeaver, já deixei previamente configurado, ó. A gente tem alguns usuários no banco de dados, tá? Esses usuários estão aqui pré-cadastrados, tá? Que são os nossos testes. E a gente tem que fazer o seguinte, a gente não pode, as duas regras de negócio que a gente tem que ter nesse momento são: o usuário que está alterando o seu cadastro, ele não pode utilizar um CPF, modificar o CPF dele para um CPF que já exista na base e que pertença a outra pessoa, para evitar fraude, né? A outra coisa é o e-mail. O e-mail é importante dentro da nossa aplicação, então eu também não posso informar um e-mail que já está cadastrado por uma outra pessoa, tá? Então eu fiz um select bem básico, ó, select * from curso.usuários where. Primeira condição, CPF igual, aí a gente vai passar isso como parâmetro, né? E o ID diferente de 1, ou seja, se eu jogar aqui o nosso usuário principal aqui, que a gente vai testar com 1, né? Então, se a gente jogar isso daqui
executar, não pode vir nenhuma informação. Se vier alguma informação, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos ver se a gente pega aqui novamente, né? Vamos executar aqui, ó, vamos pegar o CPF desta pessoa aqui, tá? Ctrl C, já é esse aqui, na verdade. Não vamos pegar o CPF desse cara aqui, ó. Ctrl C, vamos colar aqui. Então, eu não posso, né, ter nenhuma informação. Então, aqui o que acontece? Ó? Se eu der esse select, ele vai identificar que esse CPF já está cadastrado para Priscila, então ele não pode deixar passar, ok? Vamos dar o Ctrl Z aqui para ele voltar. Mesma coisa ocorre com o e-mail. Vamos pegar o e-mail de outra pessoa aqui, essa aqui, por exemplo, né? Então, vamos colocar esse cara aqui, né? Vamos deixar isso aqui como um comentário. E vamos fazer isso aqui, ó, tá? Então tá vendo, ó, o nosso e-mail josé@dasilva.com.br já está cadastrado para José da Silva. Então essas duas validações elas precisam ser feitas, tá? Obviamente que para cada tipo de sistema, para cada software que você vai desenvolver, você tem formas diferentes de fazer validação. Talvez até nesse caso aqui a gente pudesse fazer de outras formas diferentes, tá? Se a gente tentar executar os dois ao mesmo tempo, ele tem que retornar vazio, tá? Vou colocar aqui de novo o a.a.com.br, tá? Que é que são os dados do usuário número 1, né? Então, se a gente mandar essa informação de lá para cá, né, do cliente para o usuário, ele tem que zerar a informação. Então, vamos supor que ele está trocando o e-mail para b@a.com.br, tá? Então, é isso aqui que a gente precisa. Esse result, ele tem que estar zerado para que eu possa permitir que esse usuário troque o seu CPF e ou o seu e-mail, tá? Com o nome completo, a gente não vai fazer nenhuma validação, porque o nome completo pode ser um homônimo, né? Então, não há necessidade, ok? Então, basicamente, a gente vai fazer isso daqui. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é criar duas constantes aqui, né? Então, uma delas será a nossa constante validação. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Select asterisco from curso.usuários. E aí nós vamos colocar aqui a cláusula where, tá? Beleza, mais. E vamos colocar aqui, ó. CPF igual a 2.cpf and ID diferente de ID. Vamos colocar aqui mais um. E aí nós vamos colocar um OR aqui, né? Beleza. Vou só copiar e colar só para pegar o mesmo formato, né? Então o e-mail tem que ser igual a e-mail, que é o parâmetro, né? Beleza. E o ID diferente de ID. Aqui a gente retira fora. Beleza. Então, essa é a nossa primeira constante, tá? Então, isso aqui a gente vai utilizar para fazer o teste inicial. A gente vai criar uma outra constante aqui também, que vai ser a constante de update, tá? Então, caso a gente consiga passar por todas essas informações, então a gente atualiza o dado lá no servidor, tá? E como é que a gente atualiza o dado? Nós vamos precisar fazer um update, né? Dessa maneira aqui, ó. Aqui vai ser nome completo, né? Nome underline completo. Vai ser igual a nome completo. Que é o nosso parâmetro aqui nesse caso, né? Vou colocar só maiúsculo aqui, ó. Underline completo. Beleza. Então, basicamente é isso que a gente precisa. Só trocar aqui para parâmetro, né? Então, 2 pontos e-mail. Aqui tem uma vírgula e aqui 2 pontos CPF. Cláusula aérea embaixo, né? E ele só vai poder fazer isso, né? Quando o ID for igual ao ID que eu vou mandar por default, né? Por parâmetro, na verdade, tá? Então, esse daqui é o nosso update. Eu posso copiar ele aqui, ó, Ctrl C, vou colocar aqui no nosso servidor,
Provavelmente a gente vai precisar só adicionar as aspas, né, das strings. Então vamos fazer isso aqui, ó. Beleza. E aqui, aspas mais. Beleza. Então aqui nós já temos o nosso update e nosso select. Joia. Agora a gente vai precisar fazer o seguinte, né? Nós vamos capturar as informações que vão chegar aqui através do parâmetro aPerfil. Vamos desmembrar as informações e utilizá-las para fazer o nosso update, né? Para fazer as nossas checagens, update e etc. Né? Então eu já tenho o código aqui já escrito, né? Então eu vou só copiar e colar aqui e explicar quais as informações que a gente tem aqui, tá? Então só um minuto, deixa eu copiar todo mundo, Ctrl C e Ctrl V aqui, tá? Então nós vamos começar aqui, ó, cadastrando, né, validando, declarando as nossas variáveis, né? Então um ID que vai receber aí o ID do usuário, CPF, nome, e-mail, usuário e senha não é necessário aqui, né? Então a gente pode retirar. E o L resultado, que será o JSON que a gente vai devolver como string para que o nosso aplicativo cliente detecte se foi feita ou não a adição desses dados, né? A alteração desses dados no servidor, tá? E aí nós vamos começar, vou colar aqui a informação para a gente potencializar essa aula, né? Então eu vou colar toda a informação aqui, todo o código fonte. E vou explicando passo a passo aqui o que a gente está fazendo, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui como código. Muito bom. Então vamos começar aqui. Eu vou colocar no coding, né? Onde a gente vai ver todo o código fonte, tá? Então olha só. Vou começar aqui logo do início. A gente começa validando, né? Colocando o nosso result como empty.str, ou seja, vazio, tá? E aí a gente captura as informações. O nosso ID, que a gente vai capturar através do value.toInteger, então ele vai receber aqui como se fosse uma string, né? E a gente vai transformar isso inteiro novamente para poder validar essa informação. Nome, que vai ser igual ao nosso par nome completo, e-mail, CPF e etc. E aí aqui a gente começa a fazer o seguinte, né? A gente vai adicionar aqui, ó, vamos fechar a query auxiliar, passamos para ela um novo select que vai ser utilizado para validação e os parâmetros, né? Param by name, que a gente vai passar o ID, o CPF e o e-mail, tá? E vamos abrir essa select, né? Essa query. Bom, se ele encontrar alguma coisa, significa que ou o CPF ou o e-mail já estão cadastrados na nossa base, tá? Nós vamos retirar essa linha aqui que não vai ser necessário a gente utilizar. Então, se tiver cadastrado, ou seja, se já existir essa informação no servidor, a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Aí eu vou olhar individualmente cada um desses valores que chegaram aqui no servidor. Então eu dou um locate no banco, tá? Não se desesperem, muita gente vai pensar, poxa, mas o locate é muito lento e tal, né? Nesse caso, a gente não vai ter tantos problemas, porque nós vamos ter aí poucos registros, né? Ou talvez 0 registros que contenham essas informações. Então vai ser bem rápido para a gente, tá? Bom, eu passei aqui como CPF, né? O campo CPF, e estou passando a variável, né? SCPF, para que a gente localize o CPF no nosso banco, tá? E esse CPF, né? A segunda validação aqui é que o ID que for encontrado não pode ser igual ao ID que a gente enviou, ou seja, né, se ele encontrou um CPF cadastrado no banco e esse CPF não é do usuário que a gente está utilizando para fazer alteração, então eu tenho que retornar dizendo que o CPF já está cadastrado no nosso banco de dados para uma outra pessoa, ok? Então a gente resulta isso como um texto para a nossa aplicação cliente. Caso ele passe batido dessa validação, ele vai para a próxima, onde ele vai fazer um locate do e-mail e do ID, para verificar se, nesse caso aqui, é o e-mail que está com problema, tá? Então a gente retorna também aqui uma mensagem para o nosso cliente, tá? Muito bom. Caso ele não encontre ninguém na base de dados, significa que ele pode adicionar esses dados lá no servidor, né? Então o que a gente faz aqui, ó?
Primeiramente, a gente vai adicionar, finalizar a nossa query, né? Fechar a nossa query, tá? A gente troca então a select para um update e começa a passar os parâmetros para ela, que são o ID, o nome completo, o e-mail, o CPF, e a gente já vai fazer também a parte da foto, que é o base 64, tá? Depois que a gente fizer essa parte aqui, então a gente faz o exec SQL, que vai adicionar efetivamente, né, vai alterar, na verdade, o banco de dados no servidor, utilizando os parâmetros enviados lá no nosso aPerfil, no nosso parâmetro aPerfil, tá? E então resultamos aqui perfil alterado com sucesso. Caso ocorra algum problema, então a gente retorna aqui, né? Essa opção a gente não precisa, então a gente retorna aqui como erro, né? A gente ainda não passou por aqui, então vamos deixar essa parte aqui por enquanto comentada, tá? Vamos então, antes de fazer a execução disso, vamos fazer a parte da foto, né? Como adicionar a foto aqui no banco de dados, certo? Para que a gente então faça essa parte da foto, nós vamos precisar de alguns ajustes, né? Nós vamos começar aqui, ó, fazendo o seguinte, adicionando, né, o campo aqui na nossa select, né, no nosso update, na verdade, né? Então, o campo foto tem que ser adicionado, senão a gente não vai conseguir incluir esse campo lá na nossa base, nessa informação lá na nossa base, tá? Então, a gente vai adicionar aqui tem uma vírgula, né? Então, beleza. A gente já fez isso e agora a gente vai também criar duas variáveis aqui que serão utilizadas para decodificar a nossa foto e adicionar ao banco, né? Então nós vamos chamar aqui de foto stream do tipo tstring stream, né? tstring stream, ok? Beleza, né? Aqui, ótimo. E agora a foto, que é do tipo tMemory stream. Essas duas variáveis vão receber, então, os dados da nossa foto, né? Que chegarão através dessa informação aqui, ó. Foto do tipo, né? E aí a gente vai receber isso dentro do nosso JSON, lá no parâmetro aPerfil, que está aqui, ó, ok? E lá embaixo, antes da gente fazer o exec SQL, a gente vai decodificar isso, né, e imputar isso dentro da base de dados. Como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. Primeiro, foto stream do tipo tstring stream, né? String stream. Estava certo aqui, .create sfoto, tá? Que é o que a gente está recebendo no parâmetro lá no parzinho foto valor, tá? Logo em seguida, foto stream.position igual a 0, para a gente posicionar aí o stream no 0, né? Na posição 0 dele, tá? E foto do tipo tMemory stream. Nós vamos inicializar aqui a variável, né? .create, ok? Beleza, vamos utilizar mais uma vez o tNetEncoding base 64 decode, né? E vamos passar como parâmetro para ele aqui o photoStream, vírgula, e a variável que vai receber isso decodificado já, que é o foto, né? Agora basta eu adicionar isso no nosso banco de dados, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou só copiar e colar aqui para facilitar. Então aqui vai ser o campo foto, né? Ponto load from stream, e vai abrir para a gente aqui load from stream. Tá? A gente está com ele executando aqui, ó, por isso que não está mostrando Ctrl+ de espaço, tá? Eu já estava fazendo alguns testes aqui antes de continuar a gravação dessa videoaula, né? Então ele já estava aberto, né? Então vamos lá. Aqui é encoding, né? Tá faltando, tem um D no lugar aqui do C. Então abre parênteses, ele vai pedir aqui qual que é o stream, né? Eu vou passar o foto para ele e o tipo de dado, que é um FT blob, ok? Feito isso, ele vai pegar esse dado, né, essa foto decodificada, que a gente decodificou aqui, né? Então a gente recebeu em modo 64, em base 64, decodifiquei, ou seja, ele virou novamente um arquivo de foto, e aqui eu adiciono ele
diretamente no meu parâmetro, né, no meu param by name aqui, ok? Dei um exec.sql, perfil alterado com sucesso, ele vai devolver isso lá para a base, né? Então vamos só voltar aqui ao default layout, vamos ver se ele vai compilar para a gente. Botão direito aqui, build, provavelmente ele vai compilar perfeitamente para a gente, tá? Então vamos executar a aplicação. Servidor executado com sucesso, vamos inicializá-lo aqui, né? Deixar startado, né? E aqui eu vou ensinar uma manha para vocês, que é o seguinte: para a gente poder fazer esse teste, em vez de a gente ficar toda hora, né, compilando para o celular, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode vir aqui no nosso evento, no nosso evento on click do nosso CIR-Foto, né, que é esse círculo, tá? E vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar uma diretiva de compilação aqui, ó, if-def ms Windows, ou seja, se a gente estiver compilando isso para o Windows, esse evento será disparado ao clicar em cima desse objeto, tá? Então, end if, e aqui dentro a gente pode fazer o seguinte, né? Vamos utilizar aqui o recurso do Windows, que é o Open Dialog, né? Então, opendialog.create self, para a gente não ter que destruí-lo, né? To begin. Então, a gente vai chegar aqui, né, fazer isso, tá? E vamos fazer o seguinte, né? If execute, ou seja, se o usuário escolheu alguma foto, né? No execute, a gente faz o seguinte, então, cir.foto, né? .fill, .bitmap, .load from file, de file name, né? Quem está acostumado a trabalhar com desktop já está acostumado com isso também, né? Não podemos nos esquecer de alterar também o dado lá do main usuário, né? Então vamos pegar aqui direto main usuário foto ponto load from file do arquivo que a gente escolheu, tá? Então basicamente é isso. Então a gente vai fazer a alteração do dado da foto no nosso memory table. E aí a gente consegue fazer então a codificação isso em base 64 e enviar para o servidor, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer isso então agora? Muito bom, vamos fazer então um teste aqui, né? Vamos executar a aplicação. Aplicação em execução, vamos entrar aqui no perfil. Então o ícone que nós já tínhamos anteriormente, né? Vamos colocar aqui um novo ícone. Eu baixei aqui uma outra foto, então vamos lá no diretório do aplicativo, em cursos. Vamos procurar aqui a foto que eu baixei, né? Para a gente poder simular aqui a alteração do avatar, né? Então vou dar um confirmar aqui, vou mudar esse e-mail para tdevrocks@tdevrocks.com.br, tá? Vou salvar isso daqui. Ele já foi lá no servidor, a gente ainda não fez nenhuma confirmação, não colocamos mensagem na tela, né? Mas se a gente fechar a aplicação e abrir novamente, a gente vai ver que o dado foi alterado. A gente vai só terminar aqui a nossa janela e colocar informações corretas no banco, né? Fazer com que ele volte e etc, né? Então vamos lá. Voltou aqui, ó, o avatar foi modificado e o e-mail também foi modificado, né? Então a gente nota que ele foi realmente até o servidor e conseguiu fazer essa alteração. Se a gente vier aqui novamente, ó, no servidor, né, no nosso dbeaver, e der um next, um select aqui, ó, a gente vai ver que ele carregou o dado para a gente, tá? A gente pode pegar aqui e dar um salvar, né? E aí depois de alguns segundos ele vai dar um refresh para a gente. Não dá para ver direito porque a figura é grande, né? Mas ele alterou aqui a figura que a gente utilizou, né? Na opção anterior, né? No teste anterior, tá certo? Então vamos só terminar a nossa janela aqui, fazer com que ele retorne, né? A gente ainda não fez essa opção. A gente tem aqui o voltar, né? Mas é sempre importante a gente fazer o seguinte, né? Nessa janela aqui de edit, a gente vai ter que colocar a mensagem dizendo que ele conseguiu alterar essa informação, né? E depois retornar para a janela anterior, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Depois que a gente termina, né? Depois que o usuário terminar de fazer a alteração, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos colocar
como editar, né? E se a gente estiver no Windows, a gente vai então modificar isso daqui, fazer com que ele fique o botão realmente de edição, né? Então, geralmente, eu faço isso no OnCreate, né? Então, nós vamos colocar aqui assim, vamos colocar a diretiva de compilação, né? Ifdef ms windows endif btn salvar, né? Ponto widget, nós vamos colocar ele aqui um pouquinho mais largo, né? Para poder observar, poder ver aqui o botão editar, né? A palavra editar, tá? Então, vamos só testar aqui rapidamente, ó. O servidor está no ar, vamos ver se ele vai ficar aqui o tamanho certo do botão. Muito bom, a aplicação abrindo, né? Abriu aqui pra gente editar, perfil, vamos editar aqui, beleza, tá um tamanho razoável aqui pra gente poder alterar, né? Aproveitando aqui, né? Vamos colocar correto em maiúsculo, né? Vamos salvar, beleza, tudo perfeito, tudo funcionando tranquilamente, né? Vamos executar novamente aqui só para testar esse outro campo que foi alterado. Vamos lá, vamos abrir aqui, perfil, editar, campo foi alterado com sucesso, né? Então, quais os problemas que nós estamos tendo aqui, né? Esse botão ele não tem função, ele tem que voltar para a janela anterior, tá? E esse botão aqui, né, que é o editar, na verdade, o gravar, né, a gente tem que fazer com que ele retorne, né, faça o retorno para a janela anterior, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos trocar aqui o nome dele, né, o texto dele para gravar, tá? Ele foi utilizado, ele foi copiado desse botão, né? Então, por isso que ele está aqui como editar, tá? E este botão aqui, ele vai funcionar como um botão de back, de voltar, né? Então, vamos colocar ele como back button, tá? E o seu texto vai ser voltar, tá? Vamos trocar também aqui o btn, o name dele para btn back, tá? Ok. E aqui no nosso onCreate também vamos trocar ele aqui, ó, para btn back.widget, 2 pontos igual a 80, porque no Windows ele vai mostrar o texto ali na parte superior, né? Então vamos só testar isso rapidinho para poder ver se ele vai ficar num tamanho razoável ali pra gente, tá? Então tá aqui, aplicação aberta, perfil, editar, botão voltar aqui já está perfeito pra gente, né? Agora a gente vai ter que fazer a codificação então, né? Então, primeira coisa, nós vamos colocar a codificação nesse botão, né? Vamos colocar o seguinte, primeira coisa, vamos dar um dm ponto main usuários ponto cancel, tá? Aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Como a gente está em modo de edição aqui, né? Então, nós vamos verificar, né? Se o dm usuário .state estiver em edit modes, tá? ds edit modes, então nós cancelamos a informação, cancelamos a edição desse nosso registro, tá? Lembrando que ao abrir a nossa janela aqui no onCreate, a gente está colocando em modo de edição, né? A gente abre aqui o get perfil, né? Altera algumas informações e coloca aqui em modo de edição a nossa tabela para permitir que a gente faça alguma alteração, ok? Então, se caso o usuário retornar para a janela anterior, tá? Ele vai colocar em modo de vai cancelar a alteração, tá? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nessa tela aqui a gente pode alterar a foto. Então, nesse caso, a gente vai ter que verificar, antes de fazer qualquer alteração, a gente vai ter que verificar se esse memory table está ou não em modo de edição. Então, a gente vai tratar isso também, tá? Então, nós vamos tratar aqui nessa fase, né, nessa parte aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. Isso aqui vai ser o nosso teste, né? Se o state estiver em ds edit modes, então
nós colocamos em modo de edição, tá? Edit. Se a gente evita qualquer tipo de problema, né? Mesma coisa a gente vai fazer aqui naquele método que a gente altera a foto, tá? Então, se a gente olhar aqui as nossas ações, né? Essas ações estão indo lá para o atualizador de foto, né? Atualizar foto. E aqui a gente vai fazer também essa alteração, tá? Então, fazer isso daqui, a gente prevê, né, que o usuário possa aí alterar a foto sem quaisquer problemas, tá? Só um adendo, né? O DS Edit Modes ele fica dentro da Unity data.db. Então, se a gente procurar aqui data.db, já está declarada aqui, né? Então, caso você não tenha declarado ainda o data.db, declare, senão você não vai conseguir utilizar ali o DS Edit Modes. Perfeito? Muito bom. Mais uma coisa que a gente tem que fazer, né? Então, aqui no nosso botãozinho de gravação, a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Depois que ele foi até o servidor, tentou fazer a atualização do perfil. Caso ele não consiga, né? Aliás, conseguindo ou não, a gente vai ter que pegar aqui o retorno, que está todo nesse bloco aqui, que a gente depois vai migrar isso para uma função, tá? Depois de tudo isso, a gente vai ter que verificar, né, se o nosso resultado é igual a sucesso, sim ou não. Então, como é que a gente faz isso, né? Nós vamos colocar aqui, ó, só dar alguns enters aqui, só para a gente poder visualizar melhor, né? Aqui, então, nosso resultado ponto equals sucesso. Então nós vamos exibir aqui uma mensagem de sucesso. Caso contrário, a gente exibe a mensagem dizendo o que aconteceu do lado do servidor, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte: show message. Nós vamos pegar ali a mensagem em si, né? Que vai ficar aqui. Então, essa mensagem de retorno. E vamos exibi-la aqui nessa show message, tá? Caso contrário, a gente exibe, né? Também aqui o show message, onde ele vai pegar essa mensagem de erro, né? Que vai estar no mesmo lugar, no mesmo retorno, né? E exibir para a gente ali também, tá? Ok, vamos só retornar rapidamente ao servidor, porque a gente vai precisar colocar aqui o código de erro, né? Então vamos só retornar aqui no nosso método. Então a gente vai precisar brincar aqui com isso daqui agora nesse momento, né? Então o que a gente vai fazer aqui para as mensagens de erro, né? De caso o e-mail ou o CPF tenha sido já exista na base, essa mensagem aqui vai ser retornada lá para o nosso aplicativo cliente, né? E caso ele consiga fazer tudo bonitinho, então essa é a mensagem que vai ser retornada para lá, tá? E caso ocorra qualquer outro erro dentro da nossa aplicação, a gente pode colocar aqui um erro, né? Mudar aqui para, por exemplo, 500, né? E colocar aqui geralmente eu gosto de colocar assim, né? Erro no servidor, erro interno do servidor, né? E a mensagem original, tá? Que é o e.message que ele está pegando aqui pela nossa exception, ok? Então vamos salvar aqui a aplicação. Vamos compilar novamente aqui o nosso servidor, dar um build e executar o nosso servidor. Vamos executar ele até por fora aqui do Delphi mesmo, né? Beleza. Em execução, e vamos pegar o nosso restaurante aqui, né? O nosso aplicativo, e executar também por fora. Vamos dar um build aqui na aplicação. E vamos fazer alguns testes, né? Muito bom, executado aqui, compilado, né?
e vamos então executar. Muito bom, nosso aplicativo abriu. Vamos executar aqui então, perfil. Vamos modificar aqui a nossa foto. Vamos pegar novamente aquela foto que a gente utilizou anteriormente, né? Vamos pegar ele aqui. Editar. Vamos colocar Adriano Santos 2. Gravar. Perfil alterado com sucesso. E beleza, né? A gente só precisa agora permitir que o gravar retorne para a tela anterior. Se a gente clicar aqui, né, ele não vai retornar, porque a gente não colocou o código ali, né? Vamos ter que colocar o código, acabamos esquecendo aqui. Ele precisa fazer o mudar aba, né? Então a gente vai ter que pegar aqui, ó, tlibrary.mudar aba, né? Colocar tbctrl main, né, que é a nossa aba principal. tb item vai para o main aqui, ó, tá? Então beleza, a gente pode fazer a mesma coisa ali no perfil alterado, tá? Aqui, ó. Então caso dê tudo certo, a gente pode colocar o código aqui, perfil alterado com sucesso. E ele retorna para a aba anterior, tá? Então vamos executar novamente a aplicação. Novamente o aplicativo executando. Vamos testar de novo aqui. Mudar mais uma vez aqui a foto para o que a gente tinha utilizado anteriormente, né? Vamos ficar alternando aqui as duas fotos. Vamos até aproveitar aqui, ó, dar um Ctrl C e vamos lá no outro lugar, né, que é o C local downloads, colar aqui, ó, a gente fica tudo no mesmo lugar, né? Então alterei, poderia vir aqui, voltar novamente para Santos, gravar, perfil alterado, ok, ele retorna para a tela anterior. Ou cliquei aqui, retornei, se eu trocar novamente a foto. Bem, e a gente recebe então um erro aqui, né? A gente vai ter que verificar agora qual que é o problema, né? Então vamos lá, vamos retornar aqui ao nosso aplicativo, né? E vamos checar a nossa função, né? Então vamos lá. Então aqui a gente tentou, né? A gente foi lá, voltou, demos um cancelar, ele fez um cancel, perfeito. E logo em seguida a gente tentou gravar o dado, né? Então vamos lá ver o que a gente fez aqui. Ah, já encontrei aqui, ó. Olha só. Aqui, na verdade, tem que ser DS Browse, né? Significa que ele está em modo sem alteração. Ele não está nem em inserção e nem em edição, né? Então a gente tem que colocar ele em modo Browse, tá? Se estiver dessa forma, aí sim ele faz a edição do nosso registro, tá? Vamos aproveitar então e vamos mexer lá na outra função que a gente mexeu anteriormente, né? Vamos lá no atualizar foto. Tá bem aqui para cima, né? E vamos alterar aqui, senão ele vai dar erro também, né? Então só lembrando aqui, né? Se tiver em modo browse, né? Ou seja, estiver parado, né? Sem nenhum tipo de alteração, a gente força a edição para poder alterar esta foto, tá? Então agora sim a gente pode rodar a aplicação mais uma vez e testá-la. Vamos dar um OK aqui, vamos ver qual que ele está reclamando. Aqui a gente vai ter que fazer em colchete, né? Beleza. Ele vai dar erro lá em cima também. Aqui é colchete, tá? O DSEdit Browse, o DSEdit Modes, ele é uma constante que diz se o registro está ou não em modo de edição. Já se a gente precisar testar o modo Browse, ele precisa ser usado em colchetes, ok? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer mais um teste aqui para a gente finalizar. Então, edição, novamente a gente vai pegar aqui a informação da foto e alterar aqui. Vamos tentar fazer só uma edição, retorna, vamos editar, colocar aqui foto 1. Ele pegou a foto normalmente aqui e fez a troca de foto. Agora só um detalhe, né? Se a gente tiver exatamente neste momento aqui, né, e a gente sair dessa janela, a gente não deu post
na nossa tabela, no nosso memory table, né? Então a gente vai ter que verificar isso e publicar, né, fazer o post dessa informação e gravá-la, tá? E a gente vai precisar então chamar novamente o servidor, né, a função do servidor, porque a gente pode ser que a gente possa ter entrado aqui somente para alterar a foto. Então isso precisa ser também enviado para o servidor, tá? Então a gente vai fazer isso em outro momento específico, onde a gente vai gravar somente a foto. Joia, para que isso aconteça, o outro momento que a gente vai utilizar é o seguinte, né? Na saída do formulário, nosso onClose do formulário de perfil, a gente vai detectar, então, vai forçar, né, forçar essa gravação dessa informação, tá? Então vamos lá. A gente vai ter que entrar aqui, ó, vamos pegar o nosso formulário, o nosso form close, tá? E vamos fazer o seguinte, né? cdm.query main usuários.state in ds edit modes. Na verdade ele sempre estará em edição, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gravar esta informação aqui, tá? Vamos usar um post, né? E logo em seguida a gente vai chamar aquele mesmo método para gravar a informação lá no servidor, certo? Porque senão a gente corre o risco, né, de alterar a foto localmente, mas não modificá-la no servidor, tá? E aí a gente vai precisar fazer uma pequena adaptação. A gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos utilizar aqui no botão post, né? Nós vamos extrair esse método daqui, tá? Esse método vai ser utilizado como default para tudo, então nós vamos extrair isso daqui, ó. Selecionar tudo isso, vamos utilizar aqui o refactoring, né? Botão direito, refactor, extract method. Bem, a princípio ele não vai deixar a gente extrair o método inteiro, porque a gente tem uma chamada ao método exit, né? O exit do nosso Delphi, tá? Então a gente vai ter que só desmarcar isso daqui, depois a gente transfere, a gente refaz essa parte lá, tá? Então vamos novamente aqui selecionar tudo, né? O extract method não deixa a gente fazer isso, tá? Então vamos dar novamente extract method, vamos colocar aqui como gravar perfil, esse vai ser o nome do nosso método, ok, ele vai criar para a gente aqui o método gravar perfil, e se a gente for lá agora no botão, né, ele vai ter a chamada aqui gravar perfil, ele extraiu todo aquele método, tá? Isso aqui a gente vai usar também no botão de voltar, né? No botão aqui de gravar, ó. A gente vai colocar ele aqui, na verdade, né? No botão, no onClose, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Perfeito, tá? Então ele vai gravar a informação lá no servidor. Muito bem, a gente já fez aqui tudo que tem que ser feito. Vamos só executar a aplicação. Bom, executamos aqui, né? Vamos só testar rapidamente. Então, abrimos o perfil. Eu posso simplesmente vir aqui, alterar, e alterou perfeitamente a nossa janela, aí, nossa foto, né? Então, com isso, a gente encerra essa videoaula, né? Lembrando aí que